Bem-vindos ao coração do Sudeste Asiático, um lugar de beleza inigualável e cultura vibrante. Mas nem tudo é o que parece. Por trás da fachada de cartão postal, há um lado obscuro que poucos conhecem. Neste vídeo, vamos explorar o lado menos conhecido e muitas vezes negligenciado da Tailândia. Um país de contrastes, onde a riqueza e a pobreza se entrelaçam, e onde a beleza natural é frequentemente ofuscada por desafios sociais, econômicos e ambientais. Se você está pronto para olhar além das postagens de Instagram e dos clichês de viagem, então este vídeo é para você. Junte-se a nós enquanto mergulhamos no lado oculto, porém intrigante, da Tailândia. O tráfico humano na Tailândia é uma questão profundamente enraizada e perturbadora que permeia várias indústrias, desde a pesca até a produção têxtil. Este vídeo busca lançar luz sobre a realidade sombria que muitas vítimas enfrentam diariamente, na esperança de aumentar a conscientização e incitar ações para erradicar essa violação dos direitos humanos. A Tailândia, um país conhecido por suas praias deslumbrantes e rica cultura, esconde uma realidade sombria. O tráfico humano, uma forma moderna de escravidão, é uma prática comum em várias indústrias do país. Homens, mulheres e crianças são frequentemente enganados com promessas de empregos bem remunerados, apenas para se encontrarem presos em condições de trabalho forçado e exploratório. Na indústria da pesca, trabalhadores migrantes de países vizinhos são frequentemente vítimas de tráfico humano. Eles são forçados a trabalhar longas horas em condições perigosas, com pouca ou nenhuma remuneração. Muitos são submetidos a abusos físicos e psicológicos, e têm seus documentos de identidade confiscados para impedir que fujam. Da mesma forma, a indústria têxtil tailandesa também é marcada pelo trabalho forçado. Trabalhadores, muitas vezes mulheres e crianças, são forçados a trabalhar em condições precárias, produzindo roupas e tecidos que são exportados para todo o mundo. Além disso, o tráfico humano na Tailândia também está ligado à exploração sexual. Mulheres e meninas são frequentemente traficadas para a Tailândia de países vizinhos e forçadas a trabalhar na indústria do sexo. Trabalho forçado. O trabalho forçado é uma das formas mais comuns de exploração no tráfico humano, e a Tailândia não é exceção. Homens, mulheres e crianças são frequentemente recrutados sob falsas promessas de emprego e depois forçados a trabalhar em condições degradantes. Indústria da pesca e fábricas têxteis. Muitas vítimas na Tailândia são forçadas a trabalhar na indústria da pesca e nas fábricas têxteis. Eles são frequentemente submetidos a longas horas de trabalho, salários baixos e condições de trabalho perigosas. Indústria da pesca. A Tailândia é o terceiro maior exportador de frutos do mar do mundo, depois da China e da Noruega. Infelizmente, a indústria pesqueira tailandesa depende amplamente da escravidão e do trabalho forçado. Dos 2 milhões de trabalhadores birmaneses na Tailândia, mais de 1 milhão são ilegais. O aumento do trabalho forçado em barcos de pesca tailandeses está ligado à crescente demanda global por frutos do mar de baixo custo. As tripulações birmanesas nos barcos de pesca são tratadas como escravas modernas. Fábricas têxteis na Tailândia. Embora não haja informações específicas disponíveis sobre as fábricas têxteis na Tailândia, é importante notar que o trabalho forçado é um problema prevalente na indústria têxtil em geral. Por exemplo, na China, há evidências de trabalho forçado no centro da indústria da moda global 2. Mais de 500 mil de trabalhadores de minorias étnicas estão sendo forçados a participar da colheita de algodão em condições precárias. Essas práticas de trabalho forçado são uma violação dos direitos humanos e estão em desacordo com as normas internacionais de trabalho. É crucial que essas questões sejam abordadas para garantir a dignidade e o bem-estar de todos os trabalhadores. Prostituição forçada. A prostituição forçada é uma forma de exploração sexual que ocorre quando indivíduos são coagidos a se envolver na indústria do sexo contra a sua vontade. Na Tailândia, este é um problema significativo e complexo. Há um tipo de prostituição que deve ser combatido como prioridade, e que é a escravidão sexual, com meninas às vezes muito jovens e forçadas à prostituição. Muitas vezes elas são vendidas por suas famílias endividadas a redes mafiosas onde são abusadas. Levando também à prostituição infantil, e a Tailândia está em primeiro lugar, quando se fala no assunto.
chegou ao ponto de haver 800 mil crianças forçadas a se prostituírem só na Tailândia. Essa é uma das táticas de recrutamento. Outras são falsas promessas de emprego e depois forçadas a trabalhar na indústria do sexo. Mulheres e crianças são as principais vítimas. Elas são atraídas para longe destes locais com promessas de trabalho e acabam sendo forçadas a fazer sexo. Infelizmente, é importante saber que estas redes de prostituição não são dirigidas apenas por mafiosos. Infelizmente, os políticos, policiais e oficiais militares são às vezes responsáveis e, portanto, estas redes se beneficiam de proteção de alto nível. As consequências da prostituição forçada são devastadoras para as vítimas, que muitas vezes sofrem danos físicos e psicológicos duradouros. Além disso, a prostituição forçada contribui para a propagação de doenças sexualmente transmissíveis, incluindo o HIV/AIDS 12. Golpes online. Uma forma emergente de trabalho forçado na Tailândia envolve golpes online. As vítimas são sequestradas e traficadas para campos de ciberescravidão, onde são forçadas a trabalhar longas horas praticando golpes na internet. Esses golpes variam de fraudes financeiras a apostas ilegais. O trabalho forçado nos golpes online é uma forma de exploração que tem se tornado cada vez mais comum. Existem campos de trabalho forçado onde as vítimas são obrigadas a aplicar golpes pela internet. Por exemplo, um jovem do Sri Lanka foi sequestrado e traficado para Mianmar, onde foi vendido para um centro liderado por gangues que praticam golpes online. Ele foi forçado a trabalhar longas horas, utilizando identidades online falsas para enganar pessoas, principalmente homens solitários nos Estados Unidos e Europa. Os golpes online geralmente envolvem a criação de plataformas de negociação falsas que prometem retornos rápidos. As vítimas são persuadidas a investir grandes quantias de dinheiro nessas plataformas. Além disso, existem golpes que envolvem a oferta de empregos de meio período online, onde os golpistas usam nomes de empresas famosas para convencer as vítimas. A ONU estima que mais de 120 mil pessoas em Mianmar e outras 100 mil no Camboja foram forçadas a trabalhar para esses e outros tipos de golpes online. As vítimas que se recusam a seguir as ordens são frequentemente submetidas a espancamentos, tortura ou violência sexual. Essas práticas são uma grave violação dos direitos humanos e é crucial que sejam combatidas para proteger as vítimas e prevenir futuras explorações. O submundo das drogas. A Tailândia, um país de beleza natural deslumbrante, é também um epicentro no cenário global do tráfico de drogas. O submundo das drogas na Tailândia é uma realidade complexa e multifacetada, profundamente enraizada na história, na política e na economia do país. O país está estrategicamente localizado no coração do Triângulo Dourado, uma região que abrange partes da Tailândia, Laos e Mianmar, conhecida por ser uma das áreas de maior produção de ópio do mundo. Essa localização geográfica, combinada com uma variedade de fatores socioeconômicos, contribuiu para a proliferação do tráfico de drogas na Tailândia. O submundo das drogas na Tailândia é caracterizado por uma rede intrincada de produtores, traficantes e usuários. As drogas, principalmente o ópio, a heroína e as metanfetaminas, fluem através de rotas de contrabando bem estabelecidas, alimentando não apenas o mercado interno, mas também mercados internacionais. Apesar dos esforços contínuos do governo tailandês e de organizações internacionais para combater o tráfico de drogas, o problema persiste. As questões de corrupção, pobreza e instabilidade política muitas vezes complicam esses esforços. Mudança de abordagem. A Tailândia, que antes tinha uma abordagem linha dura com longas sentenças de prisão e até mesmo a pena de morte para delitos de drogas, legalizou o cultivo e o consumo de maconha. Essa mudança revolucionária na abordagem sobre drogas passou de punição ao tratamento humanitário. As pessoas que usam drogas na Tailândia estão recebendo mais ajuda para reduzir os danos causados pelo vício graças a mudanças nas leis de punição. Cafés e barracas na Tailândia vendem abertamente todos os tipos de produtos de cannabis e exibem potes com flores de maconha. O ministro de Saúde Pública, Anutin Charnvirakul, arquiteto da nova lei, foi visto experimentando um prato típico com tempero à base de maconha e sendo aplaudido por agricultores que esperam que isso lhes traga uma nova fonte de renda. As pessoas podem cultivar e consumir o quanto quiserem da planta, embora haja limites para a comercialização do produto.
A nova lei parece dar à Tailândia o que talvez seja a abordagem mais liberal à maconha em qualquer lugar do mundo. Além disso, a Tailândia delineou um plano para prevenir, suprimir e resolver os problemas da droga no período de 2023 a 2027, incluindo tratar os toxicodependentes como doentes, ressocializar os consumidores de droga, aumentar o controle e intensificar as operações de combate ao tráfico de droga e ao branqueamento de capitais. Guerra às drogas. A Guerra às Drogas foi uma campanha lançada pelo então primeiro-ministro Thaksin Shinawatra, que resultou na morte de centenas de suspeitos de envolvimento com drogas. Esta campanha era popular entre os tailandeses, que estavam preocupados com os efeitos prejudiciais de drogas como metanfetaminas em suas comunidades. No entanto, essa abordagem agressiva à guerra contra as drogas resultou em milhares de execuções extrajudiciais. Uma das experiências mais marcantes da carreira do correspondente da BBC no Sudeste Asiático, Jonathan Head, foi assistir e filmar a execução de 5 prisioneiros, 4 deles traficantes de drogas condenados, por fuzilamento na prisão de Bangwan, em Bangkok. A expressão nos rostos daqueles homens enquanto caminhavam até o pavilhão das execuções é algo que jamais será esquecido. Apesar das chocantes violações dos direitos humanos que vieram com a repressão violenta, os tailandeses estavam dispostos a ignorar essas violações devido à preocupação com os efeitos prejudiciais das drogas em suas comunidades. Outros países da região seguiram a mesma abordagem punitiva, principalmente as Filipinas depois que o presidente Rodrigo Duterte assumiu o cargo em 2016. Cannabis. O mercado de cannabis na Tailândia tem experimentado um crescimento acelerado. Hoje em dia, em Bangkok, capital da Tailândia, é difícil não reparar nos dispensários de erva que servem os turistas e que se multiplicaram desde que o governo descriminalizou a droga. Muitos desses dispensários aproveitam as regulamentações frouxas para vender abertamente aos visitantes flores secas de maconha que foram importadas ilegalmente do Canadá ou dos Estados Unidos. No entanto, esses dispensários poderão em breve fechar as portas devido à concorrência, ao excesso de oferta e às novas regulamentações esperadas em torno do cultivo e da venda da droga. Os sobreviventes, agora, venderão erva de alta qualidade cultivada internamente, o que ajuda a explicar a razão pela qual os investidores têm depositado milhões de dólares em plantações de cannabis de alta tecnologia em toda a Tailândia. Acredita-se que o valor da indústria da cannabis no país seja de até US$ 1,2 bilhões, quase 6 bilhões de reais, até 2025, segundo a Universidade da Câmara de Comércio tailandesa. Além disso, há também um enorme potencial de exploração do turismo canábico, que, no país asiático, já vem sendo feito com louvor, nas barraquinhas de praia, além do cocô verde, da cerveja gelada e dos petiscos, também agora vendem cigarros de maconha pré-enrolados. A indústria do turismo sexual. O turismo sexual na Tailândia é um fenômeno complexo e controverso que atrai a atenção de milhões de visitantes todos os anos, tornando-se uma parte significativa da indústria turística do país. Com suas praias deslumbrantes, cultura vibrante e reputação de tolerância em relação à sexualidade, a Tailândia se estabeleceu como um dos principais destinos para aqueles em busca de experiências íntimas e eróticas. No entanto, por trás da fachada de diversão e exotismo, surgem questões éticas e morais profundas relacionadas à exploração, tráfico humano e impacto na comunidade local. Nesta redação, exploraremos as complexidades do turismo sexual na Tailândia, analisando seus aspectos positivos e negativos, desafios enfrentados e possíveis soluções para lidar com essa realidade delicada. Ladbois de Pattaya. Pattaya é conhecida não apenas por suas praias deslumbrantes e vida noturna agitada, mas também por ser um destino famoso pela presença marcante dos chamados ladbois ou catois. Essas são pessoas transgênero ou transexuais que desempenham um papel significativo na cultura e na comunidade de Pattaya. Aceitação cultural. Na Tailândia, os ladbois são amplamente aceitos e muitas vezes respeitados dentro da sociedade, tendo uma presença visível em diversos setores, incluindo entretenimento, turismo e até mesmo em cargos de destaque em alguns casos. Shows de cabaré. Uma das maneiras mais comuns de os ladbois se destacarem em Pattaya é através dos famosos shows de cabaré, como o Tiffany's Show e o Alcazar Cabaret. Nestes espetáculos, os ladbois exibem suas habilidades de dança, canto e performance em performances extravagantes e coloridas que encantam os espectadores. Comércio e turismo.
Além dos shows de cabaré, muitos ladboys trabalham em lojas, restaurantes, bares e hotéis em Pattaya, contribuindo para a economia local e enriquecendo a experiência turística da cidade. Turismo sexual. A presença do mercado sexual ao longo da Walking Street em Pattaya é uma realidade controversa que atrai a atenção de turistas, mas também gera debate sobre questões éticas e morais. Enquanto alguns visitantes encaram a área como uma oportunidade de explorar uma vida noturna exótica e emocionante, outros veem a exploração sexual e o turismo relacionado como uma violação dos direitos humanos e uma forma de perpetuar a vulnerabilidade das trabalhadoras sexuais. A Walking Street, com sua fama de entretenimento adulto e serviços sexuais disponíveis, atrai uma gama diversificada de turistas em busca de experiências únicas. No entanto, por trás da fachada brilhante e excitante, surgem preocupações sobre a exploração das pessoas envolvidas na indústria do sexo, bem como questões de tráfico humano, prostituição infantil e outras formas de abuso. A variedade de estabelecimentos ao longo da Walking Street, desde bares de go-go e clubes de striptease até casas de massagem e hotéis, reflete a complexidade do mercado sexual na área. A presença desses estabelecimentos cria um ambiente onde os serviços sexuais são comercializados abertamente, desafiando noções tradicionais de moralidade e ética. Os bares de go-go são uma das atrações mais icônicas da Walking Street. Nestes estabelecimentos, dançarinas, e, em alguns casos, dançarinos, realizam performances sensuais em palcos elevados, enquanto os clientes desfrutam de bebidas e interagem com as artistas. Esses bares muitas vezes têm uma atmosfera animada e festiva, com música alta e luzes coloridas. Também o Ping Pong Show é uma atração notória e polêmica encontrada em certos estabelecimentos em áreas como Pattaya, na Tailândia. Esta apresentação é conhecida por sua natureza única e muitas vezes chocante, que atrai a curiosidade de alguns turistas, enquanto outros a consideram controversa e questionável. No Ping Pong Show, as performers, geralmente mulheres, realizam uma série de truques e performances utilizando objetos diversos, como bolas de ping-pong, dardos, velas e até mesmo peixes vivos. O conteúdo do show pode variar de local para local, mas geralmente envolve habilidades físicas incomuns e surpreendentes. Embora alguns espectadores possam ver o Ping Pong Show como uma forma de entretenimento exótico e peculiar, muitos outros criticam a exploração e o tratamento desumano das performers, que muitas vezes são mulheres em situações vulneráveis. Para os turistas que consideram assistir a um Ping Pong Show, é importante refletir sobre as implicações éticas e morais dessa escolha. Apoiar tais estabelecimentos pode contribuir para a perpetuação da exploração e do tráfico humano, enquanto a recusa em participar pode enviar uma mensagem de solidariedade às vítimas e apoiar esforços para acabar com essas práticas prejudiciais. Alguns estabelecimentos oferecem serviços de acompanhantes, que proporcionam aos clientes a oportunidade de contratar a companhia de uma pessoa para diversas atividades, desde sair para jantar até passar tempo juntos em ambientes mais privados. Esses serviços de acompanhantes variam em termos de oferta e podem incluir uma ampla gama de interações, desde conversas e companhia até serviços sexuais mais explícitos, dependendo das preferências e acordos estabelecidos entre o cliente e o acompanhante. Os serviços de acompanhantes podem ser adaptados para atender às necessidades e desejos individuais dos clientes. Alguns procuram companhia para eventos sociais, como festas, jantares de negócios ou passeios pela cidade, enquanto outros buscam uma experiência mais íntima e erótica em ambientes privados, como quartos de hotel ou residências particulares. A negociação dos serviços e a definição de limites são aspectos essenciais dos serviços de acompanhantes na Walking Street. Os clientes e acompanhantes geralmente discutem antecipadamente as expectativas, os serviços oferecidos e os termos financeiros, estabelecendo um acordo mútuo que define as condições da interação. A discrição e a confidencialidade são elementos-chave nos serviços de acompanhantes, com muitos estabelecimentos e profissionais comprometidos em proteger a privacidade e o anonimato de seus clientes. A confiança mútua entre cliente e acompanhante é fundamental para garantir uma experiência positiva e satisfatória para ambas as partes. Os clubes de striptease oferecem uma experiência semelhante aos bares de go-go, mas com um foco maior na dança sensual e no striptease. Nestes locais, os clientes podem assistir a performances de dançarinas que gradualmente se despirão, mantendo uma atmosfera sedutora e provocativa.
As casas de massagem ao longo da Walking Street oferecem uma variedade de serviços que vão desde massagens relaxantes até serviços mais íntimos, dependendo das preferências dos clientes. Embora algumas casas de massagem se concentrem exclusivamente em técnicas de massagem terapêutica, outras oferecem serviços adicionais que podem incluir happy endings ou outros tipos de interações físicas. Ao longo da Walking Street, também é possível encontrar uma série de hotéis e motéis que atendem especificamente às necessidades dos turistas em busca de entretenimento adulto. Esses estabelecimentos muitas vezes oferecem quartos temáticos, serviços discretos e uma atmosfera acolhedora para aqueles que desejam explorar sua sexualidade sem julgamento. Além dos locais de entretenimento ao vivo, também existem lojas especializadas ao longo da Walking Street que vendem uma variedade de produtos adultos, incluindo brinquedos sexuais, lingerie sensual e outros acessórios relacionados ao prazer e à intimidade. Além das implicações para os turistas e trabalhadores sexuais, o mercado sexual na Walking Street também tem um impacto significativo na comunidade local. A presença de estabelecimentos voltados para adultos pode afetar a segurança, o bem-estar e a reputação da área, levantando preocupações entre os residentes e autoridades locais. Ao explorarmos o lado obscuro da Tailândia, torna-se evidente que este país é muito mais do que suas praias deslumbrantes e templos ornamentados. É uma nação complexa, com uma rica tapeçaria de desafios e oportunidades. No entanto, ao reconhecermos e confrontarmos essas questões, podemos trabalhar juntos para construir um futuro mais justo e sustentável para todos os tailandeses. Que este vídeo seja um lembrete de que, mesmo nos lugares mais idílicos, existem histórias não contadas que merecem nossa atenção e compaixão. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada de descoberta e reflexão. Até a próxima aventura.